alunos do terceiro ano, estamos aqui para mais um encontro. Meu nome é Joyce e hoje vamos fazer uma retomada diferente. Mas antes de começarmos, vamos observar o Google Classroom. Observe que a temática da frequência mudou. Acesse o link número 1, execute a sua atividade e envie a sua atividade. E aí sim sua presença foi garantida. E aí podemos continuar a nossa aulinha. Vamos lá? Hoje a temática vai ser um pouquinho diferente e esta retomada ela tem um cunho mais específico e prático. Vamos fazer uma retomada através de exercícios. Então nós selecionamos algumas atividades relacionadas nos mais diferentes ambientes, vimos alguns tipos de temática focando principalmente Enem e as universidades locais, para que você tenha uma boa amplitude de diversificação de questões e formas de execução dessas questões. Claro que isso tudo envolve um objetivo. O objetivo é articular as principais problemáticas ambientais dentro do cenário atual, principalmente século XX. Para isso começar aquecendo as suas turbininhas, vamos fazer uma atividade bem tranquilinha. Nessa atividade, ela vai ser ampliada da seguinte maneira. Você vai ler o quesito, o conceito e vai marcar a alternativa correta. Então diz assim: como ficou conhecida a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, ocorrida em 2012, que contribuiu para garantir a agenda do desenvolvimento sustentável nas próximas décadas? Então vocês vão marcar ou a letra A, Mundo Sustentável, olha o nome, B, Rio para Todos, C, Rio mais 20, D, Rio Sustentável ou letra E, Rio mais Meio Ambiente. Bora marcar a atividadezinha, voltamos loguinho. Então vamos adequar, ver se vocês marcaram a alternativa correta. Essa aqui foi para aquecer as turbinas, para vocês identificarem uma questão considerada fácil. Então dentro desse quesito, resposta obviamente Rio mais 20. Não vai ser Mundo Sustentável, não teve nenhum protocolo com tal nome, muito menos Rio para Todos. A temática tinha essa consonância de efetiva utilização de mundo, mas não era Rio para Todos. E muito menos Rio Sustentável, dando a impressão de ou falar de um lugar ou especificamente do aspecto de fluência de água, e muito menos Rio mais Meio Ambiente. Normalmente o nome de um protocolo, dica para vocês, protocolo, conferência, ação, reunião como um todo, geralmente é o nome da cidade e a que se destina. Se é protocolo, é muitas vezes ligado a apenas uma sistemática de organização. Se é uma conferência, muito mais questões faladas. Se é efetivamente algo mais escrito, vão utilizar outras terminologias, dando a entender que a sistemática vai ser por escrito como um documento, ok? Na continuação, mais uma atividadezinha, porque hoje é só de atividades nosso encontro.
Peguei uma atividade da Universidade Federal de Santa Catarina e demos uma adaptada. Então, dentro disso, a Rio+20 aprova um texto sem definir objetivos de sustentabilidade. 188 países, participantes da Conferência da ONU sobre Desenvolvimento Sustentável, adotaram oficialmente o documento intitulado Futuro que Queremos, nesta sexta-feira, dia 22, no caso, na época da Rio+20. O propósito da Rio+20 era formular um plano para que a humanidade se desenvolvesse de modo a garantir vida digna a todas as pessoas, administrando os recursos naturais para as gerações futuras não fossem prejudicadas. Aí, uma das expectativas era de que a reunião conseguisse determinar metas de desenvolvimento sustentável em diferentes áreas, mas isso não foi atingido. O documento apenas cita que eles devem ser criados para adoção a partir de 2015. A respeito da conferência e dos acordos internacionais na área ambiental, assinale e coloquei inclusive igualzinho da questão no cartão resposta a soma das proposições corretas. Então esse tipo de questão, ele deve ser muito bem visto. Anteriormente você tem aqui 2 elementos, aqui tem mais um elemento, eles fazem parte da instrumentalização da questão, então você deve observar que não é um conteúdo direto questionando você, então faz parte da próxima etapa, que é ver frase a frase e analisar. Vamos analisar. Frase número 1. Formulado na década de 90, o protocolo de Kyoto pode aparecer com QU ou K, tanto faz. Passou a vigorar apenas a partir de 2005, quando a Rússia aderiu aos seus termos. Essa demora se deve principalmente à posição dos Estados Unidos, que se recusaram a aderir ao acordo sob a alegação de que sua economia seria prejudicada. Tem que ver se essa está certa ou está errada. Número 2, a Conferência da ONU sobre Desenvolvimento Sustentável foi também denominada Rio+20, por ser o primeiro evento sobre meio ambiente realizado após a Eco 92, que também ocorreu no Rio de Janeiro. Número 4, no ano de 2002, a Conferência Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável foi realizada em Joanesburgo, na África do Sul, conhecida como Rio+10. Essa reunião foi marcada pela forte tensão dos blocos capitalista e socialista. Item número 8, não ficou em negrito, mas vocês identifiquem aí. Número 8, durante a década de 1990, formulou-se o protocolo de Kyoto, que visava a redução da emissão de gases a resultado responsáveis pelo efeito estufa. Item 16, a Agenda 21, principal documento aprovado no Rio de Janeiro durante a Eco 92, ou Rio+20 também, recebeu duras críticas por responsabilizar unicamente os países pobres pela emissão de gases causados pelo efeito estufa. Então vejam que não é alternativas, não é verdadeiro ou falso, então você tem que ler as alternativas e somar os números que se apresentam com frases corretas. Vamos ler com certeza, com bastante atenção, vamos dar um tempinho, voltamos já já.
Voltamos, verifiquem que há um nível de complexidade nessa questão, mas não poderíamos deixar de fazer porque vocês podem se deparar com esse tipo de questão e aí foram brevemente e adequadamente preparados. Vamos lá ver as alternativas. A número 1 correta, sim, o protocolo Kyoto estabelece toda essa terminologia, muito falando sobre a posição norte-americana. Na número 2, fala sobre a Rio+20 como um principal pós-ECO 92, não é? Então a gente percebe que ECO 92 na sequência teve Rio+10, então não encaixa, é a temática numérica e cronológica que não encaixou aqui. Na número 4 fala sobre a ECO, a Rio+10 na África do Sul, ok, mas ainda não, em 2002 já não existia essa forte tensão capitalista e socialista. A temática de discussão já era mais ampliada dentro de um setor econômico vigente na atualidade. A número 8 correta, sim, protocolo de Kyoto, estabeleci que tanto faz o QU como o K, pode aparecer das duas maneiras, sim, visa a melhoria da emissão dos gases responsáveis pelo efeito estufa, e a última fala que existiu a Agenda 21 e que unicamente responsabilizava os países pobres. Unicamente, exclusivamente, totalmente, essas palavras em geografia, sempre cuidadinho na hora de responder atividades. Próxima questão, da Universidade do Mato Grosso. Vamos marcar a alternativa correta, falando sobre a Conferência da ONU e um paralelo da Cúpula dos Povos com Justiça Social e Ambiental, envolvendo a sociedade civil. Dentro dessa perspectiva, o que vocês devem ver? Ver se os temas propostos na continuação têm a ver com a estrutura da crise ambiental e ecológica no mundo. Letra A, Rio 92, realizada em 1992, com o programa de ação, Agenda 21, para que todos os países pudessem adotar o desenvolvimento sustentável. Letra B, Rio+20, realizada em julho de 2012, sobre o desenvolvimento sustentável. Letra C, metas do milênio, estabelecidas em 2000, com 8 metas. E letra D, protocolo de Kyoto, realizado em 97, no Japão, quando a maioria dos países desenvolvidos firma o compromisso de reduzir a emissão do gás carbônico. Marque a alternativa certa e a gente volta já já. Voltamos para ver se vocês marcaram a alternativa correta, que é a letra B. A letra A fala como se todos os países pudessem adotar o mesmo desenvolvimento. Já vimos que isso é praticamente insustentável. Na letra C, fala sobre metas do milênio estabelecida em 8 metas. Nós estamos vendo que as metas do milênio já estão em 15, vimos anteriormente nas aulas. E fala em o protocolo de Kyoto,
em 97, no Japão, quando a maioria dos países desenvolvidos firma compromisso. Na verdade, não houve essa maioridade dos países, principalmente Estados Unidos, que se colocou no momento contra o estabelecimento dessas sistemáticas de diminuição de emissão de gases tóxicos. Mas espero que vocês tenham marcado correta, letra B. A próxima questão é sobre a Carta da Terra. A Carta da Terra foi elaborada e ela deve ter uma atividade a ser discutida. Então vamos ler a carta para que vocês tenham noção do que vai ser feito. Estamos diante de um momento crítico na história da Terra, numa época em que a humanidade deve escolher o seu futuro. À medida que o mundo torna-se cada vez mais interdependente e frágil, o futuro enfrenta, ao mesmo tempo, grandes perigos e grandes promessas. Para seguir adiante, devemos reconhecer que o meio de uma diversidade de culturas e formas de vida, mas somos uma família humana e uma comunidade terrestre com um destino comum. Devemos somar forças para gerar uma sociedade sustentável, global, baseada no respeito pela natureza, nos direitos humanos universais, na justiça econômica e numa cultura de paz. Para chegar a esse projeto, temos que, imperativamente, nós, o povo da Terra, declaremos nossa responsabilidade uns para os outros, com grande comunidade da vida e com as futuras gerações. Isso foi um preâmbulo só um pedacinho da Carta da Terra escrita, onde existe um comprometimento no sentido da colaboração e parceria mundial. E aí foi colocada essa charge na questão, dizendo assim, um menininho aqui olhando a árvore cortada. Às vezes eu acho que o indício mais óbvio que existem formas de vida inteligente fora da Terra e que nenhuma delas tentou entrar em contato conosco. Né? A cara de desoladinho, ele aqui olhando a árvore cortada. O que vocês devem fazer? Vamos marcar a alternativa correta? Na letra A, diz assim, o conceito de desenvolvimento sustentável começou a ser elaborado no início do século XVI, antes mesmo da primeira Revolução Industrial. Letra B, 1972, em Estocolmo, na Suécia, representantes de 113 países reuniram-se para debate questões relativas ao meio ambiente. Este encontro é considerado como uma primeira mobilização desse tema. Letra C, em 1992, Rio de Janeiro abrigou a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento e o Meio Ambiente, Rio 92. Nesse encontro foi assinado um protocolo de Kyoto por todos os países que participaram do evento. Letra D, em 2002, foi a vez do Egito abrigar a Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável. Nesse encontro foram discutidas somente questões relacionadas ao meio ambiente e esse encontro recebeu a denominação de Rio+10, pois aconteceu 10 anos após a Conferência Rio 92. Observem bem as frases, vejam que tem várias pegadinhas e voltamos já já.
Vamos lá, percebam que essa atividade é uma atividade bem peculiar, muito presente tanto no Enem, Universidade Federal do Paraná e outras universidades. Para fazer essa execução dessa atividade, eu solicito a vocês montarem uma tabelinha. Esta tabela, ela deve abranger o nome dos acordos durante o século XX, começando em Estocolmo, até metas e objetivos do milênio. Coloquem a data, ou pelo menos o ano do acontecimento, na sequência o lugar aonde aconteceu, cada um dos eventos, conferências ou protocolos, e o objetivo. Dessa forma, você não tem como cair em pegadinhas como é o que aparece aqui na questão. Vamos efetivamente respondê-la. Diz assim, na letra A fala sobre o desenvolvimento sustentável no século XVI. Nós estamos no século XX, toda a temática discutida foi século XX, então não encaixa na letra A. Letra B, sim, está completamente correta, falando do protocolo de Kyoto, quantas pessoas, quantos países foram envolvidos e a temática do tema. Ok. Na letra C, fala sobre a Conferência das Nações Unidas, em que todos os países participaram. A gente sabe que não, essa consonância e a terminologia do todos aqui é que torna a alternativa errada. E na letra D, fala de uma cúpula acontecida no Egito. Poderia ter acontecido, mas não aconteceu. Talvez um próximo evento, outras possibilidades, o Egito se manifeste e tenha lá um evento acontecendo. Mas não foi o que aconteceu na Rio 92. Na continuação, mais uma questãozinha aí, dessa questão ambiental, vamos observar essas duas temáticas. É na Universidade do Ceará. A questão ambiental deve ser compreendida como um produto de intervenção da sociedade sobre a natureza. Diz respeito não apenas a problemas relacionados à natureza, mas a problemáticas decorrentes da ação social. Esse trecho foi retirado de um livro da Arlete Moisés Rodrigues. A partir deste pequeno fragmento, o que você deve observar? Marcar a alternativa correta. Letra A. Na forma como o homem em sociedade apropria-se da natureza? Nas relações de consumo e não nas relações de produção? Letra C, principalmente na forma de exploração dos recursos naturais não renováveis? Ou a letra D, apenas nas relações de produção, porque essas não têm vinculação com o consumo? Marque a alternativa certa, volto rapidinho, como um raio. Então, ok, alunos, voltei rapidinho, como prometi. Vamos ver qual alternativa está marcada correta. Que deve ser a letra A. Sim, o homem, como uma sociedade, apropria-se da natureza. Ok, de acordo com a frase destacada. Por que não é a letra B? Porque nas relações de consumo e não nas relações de produção. A gente viu
que a temática do desenvolvimento sustentável, ela deve abranger todas as etapas e não apenas alguns setores. Na letra C, fala sobre a exploração dos recursos não renováveis. Também é outra temática que foi falada a vocês de várias metodologias, várias formas, que nós deveremos observar todos os níveis de apropriação e recursos naturais. E na letra D, nas relações de produção, porque essas não têm vinculação com o consumo, claro que tem, a gente deve mudar o integral de todo o processo, desde a produção, comercialização e consumo no final da sua trajetória, mas e sim o conjunto da obra que deve ser alterado. Por isso a letra A. Agora partimos para uma próxima da Universidade do Rio de Janeiro, onde temos a citação aqui de um fechamento de um lixão em Gramacho, que gerou muita polêmica. Ele, principalmente nos últimos meses, estavam com um aproximado contingente de 1.700 catadores. Viviam colhendo mais ou menos 60 milhões de toneladas de lixo, centenas de famílias viviam em prol dessa sistemática e esse lixão, ao ser desativado em abril de 2011, comprometeu para onde ia toda essa situação do lixo. Na sequência, isso era uma reportagem, apareceu no G1 em 2012, e utilizado pela Universidade do Rio de Janeiro, aqui uma foto mostrando como era a realidade de dia a dia, o cotidiano das pessoas na coleta e reutilização, muitas vezes, do lixo reciclado. E o que vocês deverão observar com a visualização da imagem? Se a geração de resíduos sólidos em grandes cidades envolve uma complexidade de problemas, o que demanda ações eficientes para o poder público. O que a gente deve chegar à conclusão? Que olhar a imagem, vamos voltar à imagem, você entende que não é só a questão do lixo que deve ser envolvida aqui. A questão da vida das pessoas, da atividade desenvolvida, muitas vezes da falta de cuidados sanitários, falta de equipamentos adequados, a parte de infraestrutura, pagamento, enfim, várias temáticas em uma mesma fotografia. A partir disso, eu quero que vocês relacionem de maneira escrita, discursiva, 4 problemas relacionados a esse processo. Então pense nessas temáticas que não é só o lixo, mas sim todo o espectro ligado à coleta e descarte do lixo na cidade do Rio de Janeiro e pensem por que isso deu tanto problema lá. Voltamos já já. Então vamos ver se vocês responderam adequadamente. Então é um texto, vou dar algumas instruções que possam orientar na execução desse texto. Então veja que a problemática da foto, ela pode ter vários aspectos a serem descritos. Então vocês podem começar, eu fiz uma ordem para que a gente tenha uma sequência mais ou menos organizada. Não significa que vocês devem segui-la, porque cada um tem seu jeitinho de escrever. Mas eu escreveria dessa forma, vocês podem escolher a metodologia, contanto que tomem cuidado em fazer uma organização contextual bem embasada,
com muita literatura a ser destacada. Então, falar sobre os depósitos em céu aberto, sobre a problemática dos animais, do lixo fermentando, do churume, da insignificância da coleta seletiva, que muitas pessoas dizem que não tem importância, que não tem por que separar, e a gente sabe da importância. Falar sobre a forma ineficiente da coleta de lixo domiciliar, que às vezes em várias cidades isso acontece. Devemos sempre pensar não apenas no nosso local, mas de maneira geral, para que a discussão seja bem embasada. Falar sobre o acúmulo de material não biodegradável de uma maneira desenfreada, contaminação tanto do solo quanto dos lençóis freáticos pelo churume, que pode chegar a 500, 600 anos, tanto também da contaminação para pessoas, naquele caso pelo trato, pelo manuseio diário, muitas vezes algumas delas dormiam até nas proximidades, tendo contato direto com o churume, e obviamente a proliferação de insetos, roedores e demais doenças que podem vir junto com essa sistemática de maneira a mostrar toda a degradação dessa forma de coleta. Então isso, logicamente, pode ser feito com contraponto a falar que, uma vez fechado o lixão, essas pessoas ficaram sem emprego. O que foi oferecido a elas? Quais as possibilidades que elas teriam pós o fechamento? Isso é uma dinâmica a ser explanada e, com certeza, se você chegou nesse ponto e escreveu sobre isso, você está bem fundamentado e será muito bem avaliado. Agora, para continuar, vamos a uma parte que eu acho extremamente importante, que é o quesito conceito de desenvolvimento sustentável. Então, vocês devem marcar a alternativa correta. Na letra A diz: para sustentar o consumo da população mundial, a destruição do meio ambiente deveria ser contida nos países pobres. Letra B, o atendimento às necessidades básicas da população no presente não deve comprometer os padrões de vida das gerações futuras. Letra C, o padrão básico da vida populacional tem esgotado os recursos naturais e a alternativa seria rever o modo de viver das grandes cidades. E letra D, o desenvolvimento industrial deve diminuir, adaptando um novo modo da vida às gerações atuais e otimizando o uso de produtos artesanais. Marque a alternativa correta, volto rapidinho. Então voltamos para ver se vocês marcaram a alternativa correta. Vamos lá? Alternativa B. Por que não é a letra A? Porque fala sobre esta população sendo contida. E, na verdade, o desenvolvimento sustentável fala de uma análise a ser feita e não simplesmente conter, dizer não pode.
Na letra C, o padrão básico de vida deve ter esgotado, falando sobre o esgotamento dos recursos naturais. Essa situação do esgotamento, muitas vezes é perceptível, mas nós trocamos os recursos. Então, o esgotamento deveria ser revisto, e não apenas nas grandes cidades, de maneira geral, em todos os lugares. E na letra D, o desenvolvimento industrial deve diminuir. Como bloquear esse desenvolvimento? Na verdade, é a metodologia com que esse desenvolvimento está acontecendo que deve ser revisto e não impedir o crescimento, a melhoria e a adequação. Então, a letra B, atendendo às necessidades básicas, seria uma boa metodologia de consumo a ser observada para o desenvolvimento sustentável. Última questãozinha de hoje, nós temos 2 aspectos falando sobre a sociedade industrial, meio ambiente, surgindo como necessidade de acordos mundiais, sempre polêmicos, que denotam a desaceleração do crescimento econômico para preservar o meio ambiente. De acordo com isso, o mundo que representou o momento-chave na agenda ambiental foi a Eco 92. Sobre a Eco 92, não tinha nenhuma ainda sobre essa, vocês devem marcar a alternativa correta. Letra A. A ideia de que o controle da natalidade seria uma saída para evitar desgastes ambientais, pois quanto mais gente, maior o consumo industrial. Letra B. A convicção de que os países pobres precisavam de ajuda para gerir as suas florestas, pois não tinham condições de evitar o desmatamento e as queimadas. Na letra C. O conceito de desenvolvimento sustentável, que compreendia o uso de elementos e o uso de elementos naturais somente determinados em lugares do globo, pois isso representaria um equilíbrio ambiental. E letra D, geração de um tratado global referente aos princípios para a administração sustentável das florestas, pois, se esse princípio fosse seguido, seria alcançado o consenso entre conservação, manejo e desenvolvimento sustentável de todos os biomas florestais. Leiam novamente as questões e marquem a alternativa correta, que eu volto já já. Então voltamos a observar, então vamos marcar a alternativa correta. Veja que por enquanto não apareceu nenhuma alternativa a ser marcada. A alternativa correta é a letra D. Então voltando a, por que a letra A não é? Porque controle da natalidade não é um veículo muito fácil de ser feito. Remete questões educacionais, ambientais, distribuição local. Então controle da natalidade é algo muito mais abrangente e que requer muito mais estudos. A convicção de que países pobres seriam os responsáveis? Não. Na verdade, você tem todo um contingente a ser explorado. Na letra C, fala sobre desenvolvimento em determinados lugares? Não, deve ser visto como um todo. E a última, sim, que tudo deve ser visto de maneira global para conseguirmos atingir o objetivo. Para fechar, nós vamos ter a retomada. Nessa retomada, o que devemos observar? Que nós vimos alguns exercícios, tivemos uma dinâmica boa para que vocês efetivamente façam as atividades, escrevam, elaborem resumos, que vocês conseguem de maneira bem específica ter uma visão global de todos os acordos. Novamente reitero, a importância de fazer uma tabelinha, colocando todos os acordos, o ano do acontecimento, o local e o objetivo. Aí ninguém pega vocês mais e com certeza vocês chegarão ao seu objetivo. Até um próximo encontro, até mais!